orar. Mais uma semana de estudos. Eu espero que Deus esteja conosco, me ajudando nas estratégias de interpretação em Libras e que todos aqueles que assistem ao vídeo possam entender claramente. E vamos lá para a lição número 9. O fundamento do governo de Deus. Os temas bíblicos do grande conflito e do santuário celestial estão interligados com a ideia da lei divina e do sábado, que está incluído em sua lei. Na verdade, a origem do grande conflito remonta às falsas acusações que Lúcifer levantou contra a natureza de Deus, contra a sua lei e os seus fundamentos do governo de Deus. O anjo rebelde, Lúcifer, apresentou a ideia de que possuímos autonomia, podemos então por nós mesmos, fazer as coisas do jeito que a gente quer. Aí ele influenciou as pessoas e os anjos também antes lá no céu, que nós somos plenamente capazes de determinar o propósito da nossa existência conforme nossos próprios critérios, nossas próprias ideias. E podemos então moldar nossos relacionamentos e sociedade de acordo com a nossa própria vontade. E isso não é bíblico. Essas ideias que a gente pode fazer da nossa vida o que a gente quer não é bíblico, muito pelo contrário. Em última instância, essa proposição profana revela o explícito anseio por afastar Deus de nossa vida, relações até mesmo do universo. Então, a ideia de Satanás era afastar Deus de todos nós, como ele mesmo se afastou e influenciou outros a fazerem a mesma coisa. Então, defender a lei de Deus é defender o caráter de Deus. E assim, nós vamos ver que o fundamento do governo de Deus é a sua lei. Por isso que Satanás ataca tanto a lei de Deus. Essa lei são os 10 mandamentos. O verso para memorizar está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já vimos em lições anteriores que a figura, o símbolo do dragão, representa o próprio Satanás. E o símbolo da mulher, ou mulher, em Apocalipse, significa igreja. Então, os descendentes dessa igreja são as pessoas que seguem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É o que diz em Apocalipse 12, 17. Então, no sábado, dia 25 de maio, nós lemos: por meio de intenso estudo da Bíblia, os adventistas compreenderam o significado da lei no lugar santíssimo do santuário celestial. Examinando profundamente a lei, também descobriram o significado da observância do sábado. O quarto mandamento, mais do que qualquer outro, identifica o nosso Deus como Criador, o fundamento da verdadeira adoração. Então nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador. Nas lições anteriores nós vimos que os seguidores de Guilherme Miller descobriram então qual tinha sido o erro deles quando eles estavam proclamando a verdade que Jesus viria, mas o erro deles foi um equívoco,
e que Jesus voltaria no ano de 1844, no dia 22 de outubro, para purificar a terra. E isso não aconteceu. Por isso eles ficaram desapontados. Mas os fiéis verdadeiros continuaram orando e descobriram então que essa purificação foi feita no céu do santuário celestial. Esse é um tema especialmente relevante nos últimos dias da nossa história. Apocalipse 14, de 6 a 12. Aqui diz: os 3 anjos. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, para toda nação, tribo, língua e povo. O anjo disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, ela que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. Essa Babilônia aqui então representa um sistema religioso corrupto, cheio de paganismo, cheio de idolatria. Verso 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo com forte voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento de tais pessoas sobe para sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe sua marca e o seu nome. Não há descanso, nem dia nem de noite. E aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então aqui em Apocalipse 14 nós temos a mensagem dos 3 anjos, que é proclamada muito fortemente pela Igreja Adventista. E aqui no verso 12 ele mostra a característica dos fiéis a Deus. Diz: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, o estudo que os mileritas fizeram, eles chegaram à conclusão que a purificação que seria feita no santuário não seria aqui na terra, a volta de Jesus, e sim a purificação no santuário celestial. Porém, o objetivo de Satanás sempre, desde o início, tem sido impedir a adoração de Deus mediante a subversão da lei divina. Ele sabe que se uma pessoa tropeçar num ponto só, conforme Tiago 2,10, ele fica sendo culpado de todos. Ou seja, se você quebrar um só dos mandamentos, você é culpado de todos. Assim, Satanás encoraja e leva as pessoas a transgredirem a lei de Deus. Ele odeia o sábado, porque ele relembra a existência de nosso Criador e de como as suas criaturas devem adorá-lo. Mas esse mandamento também está preservado na lei no lugar santíssimo do santuário celestial. E visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei, a lei de Deus, deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. O objetivo desta nossa lição é mostrar a ligação entre o santuário,
a lei de Deus, o sábado e a crise que virá antes da volta de Jesus, relacionada com a marca da besta. Também nós examinaremos a relevância e importância, do dia do Senhor para a geração do fim dos tempos. Esta lição se baseia nos capítulos 25 a 27 do livro O Grande Conflito. Boa semana para todos e bons estudos. Deus abençoe.